livre e ao vivo para toda a Paraíba, aqui pela sua TV Arapuã Band de João Pessoa. Como é bom ter você do outro lado aí, desde as 6 horas da manhã. Estamos juntinhos, com muita informação, muita prestação de serviço. E você do outro lado aí, em qualquer parte do estado. 7h16 agora. Hoje é quinta-feira, sempre na quinta-feira nós temos um consultório do Tribuna, sempre a saúde discutida aqui para a gente poder entender um pouco melhor da minha saúde, da sua saúde, da nossa saúde. Vamos ao consultório de hoje. Pois bem, olha, com o envelhecimento, que todo mundo vai passar por isso, quem não quiser envelhecer, morra novo, né? Minha avó sempre dizia isso. Com o envelhecimento, as necessidades nutricionais mudam e a alimentação adequada é extremamente essencial para a saúde. Idosos podem enfrentar desafios como menor apetite, dificuldade de mastigação, o que torna fundamental o consumo de proteínas, vitaminas e fibras. No consultório de hoje, nós vamos conversar com a nutricionista Flávia Medeiros para a gente ter orientações sobre uma dieta equilibrada para prevenir problemas de saúde. Bom dia. Bom dia, Nilvan. Bom dia, pessoal de casa. É uma satisfação estar hoje aqui no consultório da Tribuna. Quais são as maiores preocupações, principalmente na questão alimentar, quando a idade já está avançando? A gente tem que entender que todo mundo vai passar por um processo de envelhecimento. É importante, como você disse, aos 20, 30 anos, você dá uma importância para a sua alimentação, exercício físico, uma boa qualidade do sono, porque o nosso corpo ele é perfeito. Imagina que é uma máquina que quanto mais a gente usa para exercício, uma boa alimentação, lá na frente você vai ganhar independência. Quem não quer ficar na melhor idade e curtir viajando, se divertindo, ao invés de estar num hospital? Então, para isso acontecer, é interessante que o idoso ele vai passar pelo processo de envelhecimento de todas as células. Certo. Apesar de que os estudos já dizem que o adulto de 800 anos já nasceu. Então, quando a gente se prepara para essa velhice, eu tenho que entender que a parte digestiva, que são o que a gente chama das vísceras, são os primeiros órgãos a envelhecer. Então, como ele envelhece mais rápido, a alteração de paladar é comum, de cheiro, de sabor, até porque se perde a dentição, fica mais difícil implementar alimentos que esse idoso queira comer, porque a satisfação que eu e você tem não é a mesma. Então, quando a gente fala da alimentação do idoso, a gente tem que prestar atenção nisso. Como é que está a deglutição? Será que eu tenho que colocar um espessante? A gente vai ter que colocar aí, muitas vezes, uma refeição mais pastosa ou líquida, porque ele não está mastigando bem, mais colorida, enriquecer com proteína. Para quê? Para que, além de ficar mais palatável, mais saboroso, possa fazer com que ele consuma sem se engasgar e também que ele possa sentir a sensação de absorção melhor dos nutrientes. Imagina que nós somos tudo que comemos, conseguimos digerir, absorver e excretar. O idoso ele vai ter falha em tudo isso. Por isso que ele pode ficar debilitado. E quanto mais eu me preparo para isso hoje e agora, menos eu vou sofrer na minha velhice. O que é que eu tenho que eliminar a partir da idade de jovem para que no futuro eu não tenha problema? Em termos de alimentação, do que a gente assiste hoje, essa juventude hoje, nas lanchonetes, nos McDonald's da vida, o que é preciso fazer para na frente ter menos problemas? Nilvan, principalmente as refeições prontas, industrializadas. Certo. Eu sei que hoje o jovem é muito estimulado a conquistar os seus sonhos, enche a agenda aí desde pequeno, desde criança agora, com enormes tarefas e não prioriza a alimentação. Só que se você não prioriza a alimentação, tem uma alimentação industrializada, você vai chegar no ápice do seu sucesso, como a gente vê o caso da Preta Gil, mas com doenças intestinais graves e até o câncer. A gente não sabe explicar, mas hoje houve uma crescente de 30% de jovens terem câncer no intestino. Meu Deus. Então, se a gente não muda a alimentação, não dorme cedo, não tem um estilo de vida relaxante, ou seja, como assim? Eu tenho que ter um turno da minha semana específico só para relaxar, para mim, para a Flávia ser só Flávia. Flávia não é nutricionista, não é mãe, não é esposa, não é estudante, é só Flávia. Isso faz com que o meu cérebro ele possa ter melhor qualidade em saúde, não só mental, mas para o meu corpo físico. Existe uma ligação direta do cérebro com o intestino, chamado nervo vago. Imagina como uma tomada aqui do cérebro no estômago. Se ela desliga por qualquer coisa, porque eu estou estressado, porque eu estou adoecido, porque eu estou com crise alérgica, porque eu estou com mal digestão,
o meu corpo começa todo a adoecer e deteriorar. Eu envelheço mais rápido. Então, se eu quero justamente ter essa boa velhice, eu tenho que ter esse cuidado. Saúde mental, dormir cedo, porque a nossa mente ela fica mais ativa enquanto dormimos. E principalmente, a gente ter uma boa escolha de alimentação. Às vezes, não é o que é saudável para a Nivan, vai ser saudável para a Flávia. Então, até isso é importante. E isso faz com que a gente chegue realmente no ápice da longevidade. O que é a longevidade? Eu viver mais, chegar numa velhice que o meu corpo não está envelhecendo, pelo contrário, está saudável. No meu tempo, do meu avô, da minha avó, era uma vida completamente diferente da de hoje. Talvez essa questão alimentar e o ritmo de vida deles ocasionasse tudo isso. Viveram muito, não tinham diabetes, não tinham problema de pressão arterial, trabalhavam na roça até a idade de mais de 60 anos de idade e a disposição Ativos. era outra. Eu tenho pacientes idosos que ainda são da roça de sítio porque amam, que quando eles chegam para mim com 70, 72 anos, testosterona do homem 800. Já eu tenho adolescentes, jovens, que a testosterona está 360, 420, baixíssima. Por quê? Porque o sono é desregulado, as emoções, a alimentação. Bater a meta de proteína para o paciente idoso é fundamental. Ou seja, tudo que vem da carne, do peixe, do frango, do ovo. E ele só precisa fazer 4 refeições, essa proteína é do tamanho da palma da mão. Se o idoso precisa, a gente também precisa. Então, se eu quero ter uma boa velhice, eu faço isso hoje jovem. E também eu me preocupo com meus avós. Prestar atenção nas vitaminas. A tendência do idoso, ele tem uma desregulação de saciedade aqui, ó, no centro do cérebro, no hipotálamo. Acontece que ele não percebe se ele está com sede, ele não sente e nem muito menos fome. Só que a sede é maior, então eles desidratam muito. Verdade. A gente tem sempre que estar chegando no voo e dizer assim, Toma você já aguinha. bebeu água hoje? Ele vai dizer, já! Ah, que legal, tome mais! Eu já chego assim com o copo, é estratégico. Da mesma forma, o sono. Essa mesma desregulação da sede dá no sono do idoso. Às vezes, aonde ele chega, ele dorme. Aonde ele chega, ele dorme. Quando é à noite, ele quer dormir mais cedo, mas dá 2, 3 horas da manhã, você percebe que ele levanta, vai no banheiro, vai na cozinha, mexe alguma coisa e não consegue dormir novamente. É muito comum. E isso muitas vezes se dá por não bater as metas de proteína, mas por baixas vitaminas. Vitaminas do complexo B1 e B2 que acalmam, relaxam. Magnésio. Magnésio é fundamental que a gente faça a reposição em qualquer faixa etária, porque o brasileiro tem uma tendência a um déficit desse magnésio. Magnésio limpa o corpo, magnésio ajuda a ir no banheiro, magnésio acalma, magnésio passa a dor no corpo. Então ajuda muito esse idoso, que muitas vezes tem já artrite e artrose, dores nas articulações. Vitamina D, ferro, zinco, importantíssimo para a imunidade. O idoso ele vai perder muita questão, tanto de massa magra, porque o corpo ele muda biologicamente. O meu e o seu ele tem uma distribuição perfeita. Quando a gente vai chegando na velhice, com 50 anos, o que é que ele faz? Por questão de segurança, ele diminui gordura nas extremidades e tudo se acumula na cintura no idoso. Só que essa gordura visceral é ruim, tanto que eles ficam com um corpinho quadrado. Eles dizem assim, só a barriga que cresce depois que a gente envelhece. Essa gordura é ruim, é inflamatória e pode aumentar os riscos cardíacos. Então, é interessante que a gente proteja esse idoso, regulando a imunidade com essas vitaminas D, zinco, ferro. E também a gente observe se essa gordura visceral não está aumentando seu colesterol para não aumentar o risco cardíaco. Com isso, eles ficam sem proteção, muitas vezes até pulmonar. O risco de viroses, né? Por isso as campanhas de vacina para o idoso. Então, se eu regulo as vitaminas, eu evito que eles adoeçam. E uma coisa muito interessante, eu sei até que eu estou me aprofundando muito aqui, é a gente avaliar a B12 do idoso. Hoje o risco de Alzheimer é aumentado porque as pessoas não sabem que B12 é uma vitamina primordial. Para quê? Para que não haja uma atrofia do cérebro. Quanto mais fina é a circunferência da minha coxa, mais eu vou diminuindo o meu cérebro com o risco de Alzheimer. Então é importante não só que esse idoso tenha um nível ideal de B12 acima de 700, quando a gente tem certeza que tem no cérebro, Flávia, próximo de 1000. Então o que a gente vê hoje? Que eles chegam no consultório com 120, 128, 260, então pouquíssimo. E aí aumenta os riscos de doenças
justamente de demências, dele se perder, dele chegar no supermercado e não saber o que foi fazer ali, ficarem deprimidos. Então é importante a gente observar essas vitaminas também e fazer o idoso ficar tipo chapéu para engrossar a coxa aí para proteger o cérebro. Obrigado, doutora. Muito obrigado Eu que pela agradeço. aula. Ó, tá vendo aí um tema bom e muito interessante que a gente precisa cada dia aprender mais. Eu tô com um acidente